Agora os circos são muito penalizados, mas eu acho que é isso. Se o Lula ganhando já vira tudo, né? Espero, né? Agora, é possível ter um teatro de massas no país? Porque o teatro ele tem um problema para o acesso popular. O Brasil tem muito poucas salas de espetáculo, salas para teatro, e os ingressos são sempre inacessíveis. Né? Ingresso... Eles custam muito caro para o povo comum. Tem como ter um teatro de massas no país? Não, teatro de massas é assim, todo mundo tem que fazer teatro. E tem que facilitar a forma de todo mundo fazer teatro. Nem todo mundo que faz teatro precisa ser ator. Nem todo mundo precisa ser ator profissional. Não, vamos criar... É que nem o Lula quando criou a TV Brasil. Não faz, não tem nada a ver. Vamos trabalhar a lei da regionalização da produção, vamos trabalhar aqui, vamos fazer isso. Não, fez aquela televisão, ninguém vê. A gente sabia que ninguém ia ver. Né? Mas, enfim, teve sua importância e tal. Eu fui contra e fiz questão de falar milhares de vezes que era contra. Mas não. Não porque não escuta, né? O ator a gente dá palpite, Imagina naquele voo de avião que a gente fez, que eu falei da carteira profissional, também tem isso. A Lucélia fez um grande discurso defendendo que todo mundo desse sangue para o bem do Brasil. Então, ela propunha, na terça, que a gente criasse uma campanha relâmpago para, na quinta, todo mundo botar o sangue para o bem do Brasil. Imagina, tinha AIDS naquele momento. Né? Então, também tem muita ideia maluca que a gente tem também. Mas eu acho, Breno, que... vamos ver se... como diz o Veríssimo, nós temos a razão, mas eles têm as armas. Né? Vamos ver se as armas vão nos permitir chegar lá, porque o exemplo que nós tivemos até agora foi que nos bloquearam, né? Foram as armas... Deixa eu fazer uma pergunta que os nossos espectadores não me perdoariam se eu não fizesse. Se você tivesse que escolher teus 5 personagens mais marcantes, quais seriam? Lamarca, Timóteo D'Alembert. Há uma referência. Lamarca, o capitão Carlos Lamarca. O capitão Lamarca, Lamarca. Onde eu dei o sangue, digamos assim. Eu peguei e falei assim, pode tirar sangue aqui, emagreci 15 quilos, fiz uma loucura, porque achava que eu estava fazendo o papel de um... Achava não, considerava que estava fazendo o papel de um herói e tinha essa importância e eu queria ser honesto. Os atores são muito honestos com relação... Esse nosso Stanislavski, se lê Stanislavski hoje, parece espiritismo. A você receber o personagem que o Stanislavski propunha na Memória das Emoções. O Plínio Marcos dizia que o ator agarra até em fio desencapado para fazer um papel. Vai ali, ator faz treinamento para ser médico, ator faz isso, faz aquilo. Então, Lamarca... E agora, dia 17 de setembro, são 50 anos do assassinato do Lamarca. Timóteo D'Alembert, que foi Tieta, que é um personagem que eu fiz durante a campanha de 89. Eu estava fazendo uma peça, fazendo campanha política e fazendo personagem, e tudo isso dava uma fluência, sabe? Porque tem os camarins, tem todo mundo, a gente discutia nos camarins. Paulo José, lembro que o Paulo José estava no Brizola, eu lembro que o Zé Maia estava com o Brizola, eu lembro que a gente discutia se a contagem dos votos, hoje que a gente fala, né? Contagem eletrônica, né? A contagem dos votos, lembra? Que Brizola saiu na frente para disputar o segundo turno com o Collor, e depois foi vindo o resultado do sertão, das comunidades de base, e o Lula passou por 300 e poucos mil votos. Passou, né? A gente discutia. Armando Bogos olhava assim para cima e falava assim: vocês não estão gravando. É ele que está dizendo isso, as coisas assim sobre o clima nos estúdios, né? Mas eu não me lembro por que eu estou falando isso. Você está falando de Lamarca, Timóteo, foi o personagem de Tieta. Lamarca, Timóteo. Esse personagem agora, o Teodoro Pereira, foi muito marcante para mim. Theo Pereira. Que é da novela... a novela Império, que está no ar agora numa reprise. Ele tem alguma coisa assim de segurar no fio desencapado, sabe? Porque não é politicamente correto, tinha alguns aspectos meio desastroso até, mas mas ele tinha alguma faísca, sabe? Assim, Theo Pereira com seu clássico bordão Publix-se. Publix-se e Curuzes.
E é engraçado, as pessoas falam assim, como é que você fez o personagem? Você sabe que é gozado, né? Como é que eu fiz o personagem? Não tem muito, sabe, Breno? Tem essa... Eu compus uma dobradinha entre a composição Meyerhold com a composição Stanislavski. Eu explico. A composição Stanislavski diz que você tem que buscar o íntimo do personagem. Então, memórias emotivas, emoção do personagem. E aí eu tinha uma irmã, ela faleceu, e ela fazia uns gestos com a boca. A minha irmã fazia assim, Paulo, eu estou casada há 40 anos com o Zé. Odeio ele. Era muito engraçado. Aí, na hora, veio esse cara. E daí tem o Meyerhold, que é o seguinte, é o figurino, é o jeito que... Aí tem a colaboração, né? Que para fazer aquele papel, tinha diversas pessoas ali, né? A Helena Ranaldi era a diretora de arte, ela botou a roupa, o óculos e fez aquele cabelo, não tinha muito com aquela roupa de me comportar de outra maneira que não aquela, né? É engraçado isso. Tinha um personagem que eu fiz também, o Mauá, que foi muito interessante, mas aí foi mais uma composição. Os personagens são marcantes para a gente na medida que eles são para o público, né? Eu fiz o Ed Morte também, do Alain Fresnot, que ficou marcado. Eu sempre eu gosto dos personagens de humor, né? Eu fiz a peça de teatro mais importante que eu fiz foi Na Carreira do Divino. Sim. Nem foi Feliz Ano Velho, foi Na Carreira do Divino, que eu falava da cultura caipira. A gente fez um trabalho lindo, o Sofredini, que escreveu um lindo texto sobre a cultura caipira, baseado no livro do Antônio Cândido, Parceiros do Rio Bonito. E o Sofredini era um autor maravilhoso. E aí eu, como ator, faço essa homenagem ao Sofredini, porque, sim, nós, atores, precisamos do texto. Nossa arte não é criar o texto. Nossa arte é fazer aquele texto escrito ganhar corpo, carne, sangue, suor, lágrimas, que a gente vai buscar nas nossas memórias e que faz com que a gente seja meio maluco de alguma maneira, né? Porque são muitas... Porque você me vê de uma maneira, e agora você me vê de uma maneira, e a Natália me vê de outra, e o Igor me vê de outro. E aí, então, já temos 3, sendo que o Igor vê você de uma maneira, a Natália vê você de uma maneira, esse Pirandello, né? Eu vejo você de uma maneira, e assim... E as pessoas... É o caleidoscópio. É o caleidoscópio. E a gente entra na casa das pessoas e tem pessoas que falam para Dadá, minha mulher fala assim, mas ele não é gay? Ele não é gay? Porque eu tenho certeza que eu sou gay. E talvez até seja mesmo. De uma certa maneira, aquele é o gay que habitava em mim, né? Que saiu dessa maneira, né? Agora, eu prefiro muito mais fazer pessoas... Eu não gosto de fazer... No Lamaca tem uma cena que eu dou um tiro, mato uma pessoa. Não gosto da arma... Eu fui formado, né, como você, Breno, mais novo que eu, um pouco, mas aos filmes americanos, né, do John Ford, aquele negócio todo, né, das armas. Isso é mais uma prova de que a cultura é importante, né? O que seria os Estados Unidos sem a indústria cultural do cinema americano, né? Do cinema americano, que foi uma determinação ideológica e pragmática de um governo lá que falou assim, onde for nossos filmes, vão nossa maneira de ser. Os Estados Unidos, sempre, né, através do cinema. Quando aparece uma bandeira do Brasil, uma bandeira dos Estados Unidos num filme americano, tem dinheiro ali, do governo. Não, e a China provavelmente ultrapassará os Estados Unidos na economia, nas Forças Armadas, talvez até no bem-estar social, mas demorará muito mais para conseguir disputar com o cinema americano. Né? E eu vi muito faroeste, né? Muitos filmes em Sorocaba. O primeiro filme que eu vi na minha vida com a minha mãe me levou para ver um filme de mãos dadas. Era um filme sobre José Arigó. Um documentário. Puxa, era barra pesada, cara. Aqueles operações que o José Arigó fazia, aparecia na tela, aquilo tudo, né? Mas, enfim, o cinema por isso acho que o PT foi bem nessa área. Tivemos um bom comando Nancini, tivemos uma estrutura, inclusive tinha uma distribuição de filmes
Eu tenho muitas cópias do Cafundó aqui, feitos por um sistema que o PT fazia de distribuição de fitas para tudo quanto é lugar, para passar em cineclubes. Tivemos um bom momento também em que se evitava, vamos dizer assim, só privilegiar, embora tenha saído mais black box, depois foi sendo mudada a legislação, favorecendo você. Por exemplo, se eu me candidato para ganhar algum edital e meu filme, o filme anterior, eu fiz 170 mil espectadores, mas era um filme antropológico, sociológico, o cara que tinha feito o filme de 4 milhões de espectadores, mas não tinha muita diferença daquele tipo de filme com uma comédia de televisão, ele tem mais vantagem para ganhar a subvenção, mesmo em projetos de baixo orçamento, você entende? Então, eu passei quase 10 anos defendendo... Essa minha relação com o PT também foi durante o período do Cafundó. O Cafundó poderia ter sido encampado pelo Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, ou então pelo governador do Mato Grosso, que na época era o Ayrton das Contas, que era tudo petista. Podia fazer o filme ali, junto com eles, e eu não precisava ter caído ali no André Matarazzo assinar o projeto, né? Essa visão falta. Mas vamos que vamos. Paulo, a gente está chegando no final, vou te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira, qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, pode ser diversos, não vou falar muito. Posso falar um pouco do Torto Arado? Eu achei um livro muito interessante, O Torto Arado. Eu já li alguns livros indicados aqui por pessoas aqui, hein? Eusênio Bussi me fez comprar o lindo livro das Memórias de Guerra do autor do... esqueci o nome dele agora. Maravilhoso. Qual que é o autor do 1984? George Orwell. George Orwell, As Memórias da Guerra do George Orwell, foi defendido aqui no seu programa pelo Eugênio Bussi, e eu comprei, livraço. Eu gosto muito do Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que foi um livro que eu li e que parece muito com o quilombo onde eu fui criado. Tem muitas conexões com a minha história familiar, da roça, de ficar indo para a roça com a minha mãe, do trabalho na enxada, dessa coisa do camponês, né? O livro dele é genial. Eu tenho até séries, eu vi algumas, mas eu preferia falar de uns podcasts que eu tenho ouvido, que concorrem com a sua audiência no meu Spotify. Olha, adoro um pessoal que está fazendo um trabalho, chama-se Prato Cheio. Prato Cheio. Prato Cheio são os garotos muito sérios, tem gente fazendo podcasts muito bons. Prato Cheio, Joio e o Trigo. Prato Cheio, ó. Prato Cheio. No Prato Cheio tem um podcast interessantíssimo que chama-se A Moça da Lata. A Moça da Lata, que conta a história de como a Nestlé captou a ideia da mãe que transmite para a filha ou da avó que transmite para a neta a sua receita familiar e transformou essa coisa quase que cultural, sagrada, num ponto de venda e de dominação da Nestlé, que destruiu basicamente toda a cozinha tradicional, os doces normais, e substituiu tudo por... Você vai no aniversário de alguém hoje, tem só... Mas tinha milho, broa de milho, não sei o que e tal. Hoje você tem só aqueles docinhos, esqueci o nome agora, que faz com leite moça. O brigadeiro. Tem o brigadeiro. Então, essa mulher dá um depoimento, cara. Ela trabalhou, ela entendeu como que isso seria possível, trazendo as receitas para as caixas, para as latas do leite, fazendo uma rede que antecede até o e-mail, uma rede de cartas, onde ela conectava uma pessoa com outra, trocava receitas, e assim eles foram introduzindo o leite moça. Olha que podcast maravilhoso. Tem um outro deles que fala da obra do professor Milton Santos, como o professor Milton Santos, o grande geógrafo, viveria hoje o iFood. O que Milton Santos diria do iFood? Então, eles contrapõem falas do Milton Santos
com falas do atual dirigente principal, eles falam CEO, do tal do CEO do iFood, não sei onde. Interessantíssimo. Outro que eu gosto muito, e queria, sabe, falar da imprensa que está, vocês da imprensa independente, e também da imprensa independente que está dentro da impressora mesmo. Tem pessoas fazendo trabalhos incríveis. A Juliana da Piva, ela tem feito podcasts incríveis. A Vida Secreta de Jair Bolsonaro é imperdível. A Vida Secreta de Jair é imperdível. Pô, que corajosa essa moça, que trabalho que ela está fazendo. Outra pessoa é aquela moça que fez aquele trabalho na Folha, Patrícia de Campos Melo, Patrícia Melo. Que coisa! Outro dia eu vi uma live dela com um grupo de teatro de São Paulo. Tem um grupo de teatro de São Paulo fazendo um trabalho incrível sobre o que ocorreu com essas fake news e tudo mais. Ela foi tão agredida, Breno, não no programa, mas pelo gabinete do ódio, aquele negócio do furo, né? Ela é aquela jornalista que o Bolsonaro falou, que é dar o furo. Porra! Se imagina o que ela sofreu no prédio onde ela mora. Saía uma mulher todo dia, esperava e gritava, uma vizinha gritava com outra. Você morar num lugar que as pessoas ficam xingando você quando você sai para ir embora da sua casa para o trabalho. Essa mulher tem que ser homenageada, né? Então, eu queria homenagear a Juliana Dalpiva e a Patrícia Melo Campos. E falar, tem outros fóruns. Eu tenho o Foro de Teresina, que eu gosto muito também, da Piauí, uma vez por semana. Foro Teresina é muito legal, a análise que eles fazem, política e tal. E tem umas meninas que eu acho muito bacana, meninas. A Tati Bernardi faz o Calcinha Larga, que é genial, Calcinha Larga. E o Calcinha Larga da Djamila, o da minha mulher, da Dadá, também foi um show, Dadá Coelho, mas o da Djamila também, caramba, como eu me identifico com a Djamila, porque a Djamila, ela foi empregada doméstica e tal, eu só não tenho essa questão da negritude, que eu não sou, né? Mas eu queria contar uma coisinha só Breno, assim, claro. Na minha biografia, faz parte da minha autobiografia. O meu avô era esse camponês que trabalhava à meia de um fazendeiro negro. O dono das terras onde o meu avô trabalhava, ele era negro. E eu era menino, eu ia na roça visitar meu avô e tal, e eu via a Casa Grande da posição da senzala. Então, parece até meio... parece uma certa demagogia. Existe até uma classificação dentro do conceito da fala, né, do lugar de fala, né? Então, tanto que eu fiz o meu primeiro filme, longa-metragem, foi o Cafundó, né? Que falava da liderança carismática desse homem que ficava no caminho da roça do meu avô. Então, acho que essa experiência vamos dizer assim, me marcou muito. Foi quando me viabilizou eu fazer a minha peça autobiográfica. Eu senti que tem alguma coisa muito séria, mas tinha essa. Né? Qualquer história pode virar uma autobiografia, todo mundo tem a sua história interessante. Mas eu falei assim, mas essa de eu ficar olhando... E o seu João, que era o dono da fazenda, passava com o carro. Do lado tinha uma menina negra bonita, e minha mãe, nem lembro se ela era bonita, mas a minha mãe falava assim, o Paulo vai casar com a Nazaré, era essa menina. E isso é marcante, né, para mim. Bom, acho que eu falei tudo o que eu queria falar. Paulo, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa. Realmente obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo, de te reencontrar e de te ouvir com tantas histórias e tantas ideias. Muito obrigado, Breno. Vamos que vamos. Na luta, saúde para você e boa sorte para você aí. Tá bonito o seu cenário, hein? Eu fiquei meio... a luz ficou meio... me fez brilhar um pouco, mas tá bom. Tá bom também. Eu ia contar uma historinha que eu contei para os meninos antes de começar. Minha irmã, Cida, às vezes contrariada, muita coisa ruim acontecendo. No final ela fala assim, mas tá bom também, Paulo. Tá bom também. Tá bom, Paulo. Saúde, cuide-se. Um grande abraço. Você também, adorei. Obrigado. Obrigado.
Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Como eu já disse, voltamos a nos ver amanhã, 19 de agosto, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. A convidada será a professora, escritora e marxista norte-americana Jodi Dean, autora do livro Camarada. O tema, quem são os camaradas? A entrevista será em inglês, mas com legendas em português. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.